Olá a todos, estão preparados para a nossa segunda parte aí da aula? Agora é o momento que a gente fala sobre encadeamento lógico. O primeiro passo é a gente entender, né? Encadeamento, a gente está pensando sobre a coesão dentro do texto, ou seja, a conexão entre as ideias. E lógico, porque tem a necessidade dessas ideias funcionarem de maneira argumentativa. Então a gente vai recorrer a estratégias lógicas para transformar as informações que você vai colocar dentro do desenvolvimento em argumentações, em pontos que sejam críticos, que é o que a gente chama de embasados, né? Que façam sentido dentro do seu texto e que não deixem seu texto meramente informativo, mas que ele convença o outro. Nessa segunda parte, para a gente começar então a dar vazão a esses comentários argumentativos, a gente precisa de um tema, né? Então vamos falar sobre mais uma proposta, que vai ser inclusive a proposta que vocês vão fazer durante essa semana, combinado? Essa proposta que eu escolhi também é da FUVEST, mas é da FUVEST de 2010. E eu coloco aqui que a proposta fala de um mundo por imagens. Essa é mais ou menos uma prévia da proposta, porque na realidade a FUVEST não dá o tema pra gente. A gente vai ter que recortar essa ideia sobre a imagem. Eu coloco aqui só pra gente pensar um pouquinho e vamos chegar a essa conclusão fazendo a leitura dos textos da coletânea. O primeiro texto da coletânea já é bem impactante, porque ele coloca uma imagem e não tem nada verbal, quer dizer, é só algo imagético para que a gente tenha que extrair dele ali alguma informação, alguma ideia, tudo bem? Inicialmente, o que a gente vê então, de maneira mais concreta, né? A gente tem uma janela aberta, aí a gente repara que tem o céu lá fora, portanto, o mundo lá fora, né? Com essa janela aberta, e ao mesmo tempo, no cantinho da janela, tem um globo terrestre, certo? Acho que dá, não sei se dá para vocês identificarem, mas esse é um globo. Então, assim, inicialmente, mega abstrato. Qual é a simbologia que essa imagem traz para a gente, né? Qual é o raciocínio, a reflexão que a gente pode tirar dessa imagem? Talvez a priori seja difícil identificar. Então, quando isso acontece, é importante que você faça a leitura dos outros textos da coletânea e comece a confrontar as informações. Assim, eu acho que fica mais fácil de você extrair, né, o ponto em comum entre todos os textos da coletânea e só assim chegar a um recorte da proposta, só assim chegar num tema para ela, ok? Então, a gente precisa ver os outros textos da coletânea. São mais dois textos. O primeiro aqui do Durante e o segundo da Tânia Pellegrini. Então, a gente vai fazer a leitura de cada um deles e tentar aproximar com o texto anterior. Segundo texto. A imaginação simbólica é sempre um fator de equilíbrio. O símbolo é concebido como uma síntese equilibradora, por meio da qual a alma dos indivíduos oferece soluções apaziguadoras aos problemas. Bom, mais um texto abstrato, né? Então, isso é um entrave para a gente nas propostas. Isso significa que, de um texto super abstrato, eu tenho que tentar concretizar ele. Concretizar é tentar aproximar ele sobre algo do dia a dia, algo mais palpável, digamos assim. A ideia é que você consiga destacar de um texto abstrato palavras que são chave, né, para que a gente consiga extrair o ponto principal do texto. Eu acredito que a palavra imaginação simbólica é uma questão importante aqui, né, essa expressão, até porque é retomada também com mais uma ideia que é símbolo, certo? Então, diz que essa imaginação simbólica é um fator de equilíbrio, equilibra as coisas, e o símbolo, olha lá, é concebido como uma síntese equilibradora, ou seja, ainda assim equilibra, e também, ó, oferece soluções apaziguadoras aos problemas. Ou seja, o símbolo, a imagem simbólica, ela acaba dando um aspecto de solução de conflitos, digamos assim. Ela tem um viés talvez positivo dentro de um problema, que é uma perspectiva negativa. Bom, por enquanto acho que é isso que a gente pode tirar desse texto. Vamos ler o próximo. Ao invés de nos relacionarmos diretamente com a realidade, dependemos cada vez mais de uma vasta gama de informações que nos alcançam com mais poder, facilidade e rapidez. É como se ficássemos suspensos entre a realidade da vida diária
e sua representação. Então, mais um texto também abstrato, né? Então a gente já pode chegar a uma conclusão que essa é uma proposta bem abstrata e a gente tem dificuldade com isso, né? Quando tá ali o tema dado pra gente de forma que a gente conheça aquele fato, que a gente conheça aquela ideia, é muito mais simples de dissertar. Quando o texto é muito mais amplo, né? Ele é conceitual, digamos assim, fica mais difícil a análise, né? Mas o que a gente pode perceber aqui é o seguinte: tá me falando sobre a realidade e sobre informações. Então, fala que as informações alcançam a gente com maior poder do que a realidade. Então, eu já posso tirar a conclusão que a informação não necessariamente é a realidade, certo? É como se ficássemos suspensos entre a realidade da vida diária e a sua representação. Então, ficar suspensos, eu acho que tem a ideia de ficar no meio, né? Entre a realidade que está de um lado, a vida real, e a representação dessa realidade, ou seja, talvez um símbolo dessa realidade, olha lá, me aproveitando do outro texto, né? Então, a representação, ela não é a realidade. A gente já tem uma dicotomia aqui, né? Pontos que são contraditórios dentro desse texto. A informação aproxima muito mais a gente, é muito mais palpável para a gente e ela se distancia da realidade. E a vida diária também se opõe à representação dessa vida. Olha lá, já tem um certo norte para a gente pensar. Ainda não conseguiu fazer a aproximação com o primeiro texto? Vamos ler o propósito da proposta. Olha só. Na civilização em que se vive hoje, constroem-se imagens, as mais diversas, sobre os mais variados aspectos. Constroem-se imagens, por exemplo, sobre pessoas, fatos, livros, instituições e situações. No cotidiano, é comum substituir-se o real imediato por essas imagens. Bom, já tinha colocado a prévia de que era uma proposta sobre imagens, né? E a palavra imagem aparece bastante e alguns sinônimos, né? A representação, a imaginação simbólica, certo? O que a FUVEST afirma aqui nessa introdução é que na sociedade a gente constrói diversas imagens sobre esses aspectos que estão em destaque no texto. A gente constrói imagens sobre pessoas, sobre fatos, que eu acredito que seja fatos históricos, né? A gente pode levar por esse campo, livros, instituições e situações. Talvez situações sejam exemplos de casos do dia a dia, né? E aí ela afirma também pra gente que é comum a gente substituir o real, ou seja, a vida real, a realidade, por essas imagens que são criadas, tá vendo? Ah, então já tem mais conexão com os textos que a gente leu, né? O texto falou lá em cima, a gente substitui muito isso, né? Está suspenso entre viver a vida diária, a vida real e a representação. Ou seja, às vezes não se tem a realidade como ela é, mas representa-se ela por uma imagem. Então, eu posso representar por uma imagem uma pessoa e não necessariamente ela ser dessa maneira na realidade. Eu posso construir, né, a representação de um fato histórico e evidenciar, por exemplo, uma perspectiva que não necessariamente é a perspectiva da realidade. Olha só como a gente já começa a encaminhar com a introdução dada pela FUVEST. Tem livros que planejam ali uma imagem, uma construção de um personagem. O livro dá uma perspectiva sobre um fato histórico, às vezes, né? Sobre dado conceito, e não necessariamente esse conceito é o da realidade, é como aconteceu, assim como as instituições ou situações cotidianas. Aí eu já posso voltar para a primeira imagem, olha só. O que será que representa, né? Uma simbologia, essa janela aberta com o mundo lá fora e a gente tem um globo terrestre. Bom, se a gente está falando sobre imagem e essa projeção que a imagem faz, a gente já pode chegar a uma conclusão, né? A gente também tem um contraste aqui. O mundo real apresentado do lado de fora dessa janela e o mundo como uma representação, né? Construída pelo homem, que é o próprio globo terrestre. Então, a gente tem uma redução dessa realidade construída pelo homem, que é o globo terrestre, e a realidade lá fora como ela realmente é. Então, a gente começa a pensar quais são os aspectos que você conseguiria desenvolver sobre
Realidade versus essa representação. Realidade versus a perspectiva adotada por determinada pessoa, fato, livro, né? E por aí vai. E que às vezes, primeiro, não condiz com a realidade. Segundo, às vezes que ajuda a gente a compreender a realidade. Porque se eu penso, por exemplo, lá no globo terrestre da primeira imagem, né? O globo terrestre é uma representação que auxiliou o homem a ter uma perspectiva geográfica do mundo, né? Então, a partir do globo terrestre, essa representação, eu tento compreender o mundo na realidade ali, geográfica, como eu disse, né? Espacial, digamos assim. Então, essa representação auxiliou o homem, de certo modo, na compreensão, né, para visualizar melhor. Ao mesmo tempo que a gente também tem situações, ou tem fatos, ou tem livros que simplesmente, talvez distorçam essa realidade, que não mostrem a vida tal qual ela é. Tá vendo? Então, a gente chegou a uma perspectiva aqui que é comum a todos os textos. A gente conseguiu chegar a um tema. É um mundo por imagens, e esse mundo que se baseia nessa representação imagética pode ser algo positivo, que auxilia o homem, quanto pode ser também numa perspectiva negativa, né, pejorativa. Então, ela, na verdade, não colabora para a compreensão, enfim, efetiva mesmo da realidade. A FUVEST pede o seguinte, olha só. Dentre as possibilidades de construção de imagens enumeradas em cima, escolha apenas uma como tema de seu texto e redija uma dissertação em prosa, lançando mão de argumentos e informações que deem consistência ao seu ponto de vista. Então, essas em negrito aí, né, pessoas, fatos, livros, instituições e situações, a gente vai ter que escolher apenas uma delas e falar sobre o tema. Então, a gente já chegou à conclusão de que o tema é falar esse mundo construído por imagens e vai ter que escolher. Então, você vai falar sobre as pessoas e a criação dessas imagens ou cada uma desses outros aspectos colocados pela FUVEST, tudo bem? Chegando nessa perspectiva, a gente já sabe qual é o tema e o encaminhamento proposto, né? A ideia agora é que você consiga elaborar uma tese. Para isso, a gente teve lá a primeira parte da aula, né? Você vai ter que se basear, por exemplo, em alguma das 4 estratégias básicas na construção dessa tese e restringir o seu ponto de vista. Então, vamos supor, você sabe sobre pessoas e sabe sobre situações, você vai ter que escolher. Será que você sabe desenvolver melhor sobre pessoas? Então, escolhe pessoas para dissertar, mas restringe ainda mais. Então, vê uma perspectiva de problematização, ou você pode pegar a perspectiva de contraste, enfim. As estratégias foram colocadas lá na primeira parte, eu espero que você se utilize para fazer essa proposta, combinado? A ideia agora é que a gente, a partir do momento que tem uma tese definida, tem que ir lá, né, construir o primeiro parágrafo apresentando esse tema e no finalzinho desse parágrafo apresentando a sua tese, tudo bem? E depois já encaminhe para uma argumentação, que é o parágrafo de desenvolvimento. Para construir sua argumentação, eu sugiro que você transforme as informações que você tirou desses textos e também do seu repertório em argumento. Para isso, é que surgiu essa aula de hoje, para que você consiga transformar informações em argumentações. Então, você vai ter que elaborar comentários argumentativos que usem relações lógicas de sentido. Hoje a gente vai conseguir ver, então, algumas dessas relações lógicas de sentido para colocar sua ideia e ela ser crítica e ela ser argumentativa. Vamos lá. Coloquei algumas relações lógicas, então, e a primeira delas, que é a que eu sempre me questiono quando vou montar a minha argumentação, meu desenvolvimento, eu espero que vocês também sempre partam dela, porque ela dá dá um norte pra gente mesmo, como se questionar dentro do texto, é a relação de causa e consequência. Então, eu pego lá a problemática, eu pego o tema da minha redação e me pergunto qual é a causa daquilo acontecer, né? Quais são os desdobramentos desse acontecimento? Então, é quando eu vejo, né, um motivo anterior, como eu coloco aqui, e seu inequívoco resultado posterior. Então, eu estou pensando em buscar
a origem do problema. Então, isso acontece, então pensa, um mundo por imagens, ele acontece por quê? Qual é o motivo pelo qual a gente se apropria da imagem para evidenciar uma representação da realidade? Quais são as consequências de uma sociedade que faz isso? Que é altamente imagética, como é a nossa sociedade, né? Então, aí eu trago a causa e a consequência. Colocando essas relações lógicas, isso é interessante porque você consegue demonstrar na sua argumentação quais são as causas geradoras, né, a origem, como eu comentei, e evidenciar os seus desdobramentos, que são as consequências, que são as decorrências daquilo acontecer em sociedade, tudo bem? Então é um ganho e você transforma isso, com certeza, em algo argumentativo. O que eu fiz? Olha só. Coloquei um comentário aqui que evidencia uma causa dentro desse tema da FUVEST de 2010. Então, olha só, tem um parágrafo argumentativo que busca uma origem. Olha o que eu coloco. Andy Warhol, por sua vez, faz uma denúncia ao retratar Marilyn Monroe numa serigrafia. A princípio, tem-se a impressão de um mero retrato, porém, com uma análise profunda, revela-se a futilidade da sociedade capitalista e a busca por coroas temporárias, como a fama e o poder. Essas imagens escandalizam e causam horror àqueles que as veem, já que rompem a cegueira e mostram cruamente a situação presente. Qual é a ideia colocada nesse comentário? Olha só, eu destaquei o aspecto que evidencia a causa e destaquei, inclusive, o conectivo responsável por dar à sua ideia o aspecto causal. Então, esse já que, né, que é a mesma coisa que porque, que é a mesma coisa que o pois, ele evidencia a explicação, né, para mostrar a origem da situação. Então, é importante nesses comentários todos que você conheça os conectivos responsáveis para dar esse sentido lógico para o seu texto. A ideia que eu coloco aqui, então, é a seguinte, né? O Andy Warhol é um artista super famoso aí do pop art, né? Que mostra como uma tela principal, acho que é uma das mais conhecidas dele, a imagem da Marilyn Monroe, que é o rosto dela reproduzido de maneira repetitiva, né? Numa serigrafia. E essa obra dele, ela não beira somente o retrato da artista, né, que foi a Marilyn, mas é um retrato que também por trás dele é uma imagem que traz, né, também uma reflexão, que traz um assunto mais profundo, como se coloca aqui, ó, a futilidade da sociedade capitalista, né? Como exemplo, a questão da fama e do poder, até porque a Marilyn Monroe é representação, né, de uma artista super bem conhecida e sucedida, então todo mundo reconhece a imagem do rosto da Marilyn Monroe, é internacionalmente reconhecível. E além disso, mostra, né, essas imagens, elas escandalizam e causam horror àqueles que veem. Por quê? Já que elas rompem a cegueira e mostram a situação presente. Então, essa imagem não é só uma mera reprodução de uma artista bem conhecida, mas ela também é reflexo, ela representa uma sociedade capitalista que tem também aí como enfoque a ideia da fama, do poder, a representação da imagem da Marilyn, né? Então ela não era só isso, mas ela era também a ideia daquele sex symbol da época. Ela também é uma figura muito representativa em relação à mulher. Então, assim, a imagem dela traz dentro, né, por si só, todos esses temas. Então, eu acho que a causa, a explicação disso é mostrar que a situação colocada naquele período evidencia o próprio período histórico com essa imagem construída pelo Andy Warhol. Olha só, uma única imagem evidencia um período histórico também. Então, a causa dessa imagem acontecer, ela aparecer, tudo bem? Toda relação de causa também aparece uma questão de consequência, né? Eu coloco aqui também mais um exemplo, por consequência, nesse caso, não necessariamente ligado à causa anterior, mas que também pode surgir dentro dessa perspectiva, dentro desse tema. Olha o meu exemplo. Cada pessoa possui diversas máscaras, que variam de acordo com o ambiente e a situação.
As mudanças de imagem devem se adequar ao meio externo. São feitos ajustes de ideias, atitudes e de aparência física para que nos harmonizemos com nossos colegas, familiares e amigos. São tantas as imagens que devemos sustentar que frequentemente ocorrem conflitos entre elas. Eu destaquei esse trechinho final também, não foi à toa, tá? Ele evidencia essa ideia de consequência juntamente com o conectivo responsável por dar essa ideia lógica. Tanto que, tantas que, né? Tão que, isso aí é um aspecto de consequência, tudo bem? Olha a ideia desse parágrafo argumentativo. Eu tô querendo afirmar aqui é o seguinte, as imagens construídas, nesse caso, né, por pessoas, que eu acho que foi esse aspecto escolhido aqui para evidenciar, elas têm que se adequar ao meio externo. Então, a gente projeta a imagem de pessoa, nossa ou de outras pessoas, de acordo com a situação em que a gente é colocado. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, você projeta a sua imagem, com o seu familiar, às vezes é diferente, enfim. Dependendo do núcleo e do grupo social que você está em contato, você acaba projetando uma maneira de ser, né? Características, como ele coloca, atitude, ideias, aparência física. E qual é o problema disso? Quais são as consequências dessas imagens todas? Elas podem entrar em conflito, ou seja, em algum momento elas vão se chocar ali, porque às vezes elas podem não condizer com a realidade. Então, a imagem aqui, ela vem como um problema, ok? Bom, eu acho fundamental que vocês se questionem quanto a causa e consequência para iniciar a argumentação de qualquer texto. Mas existem outras estratégias, outros tipos de comentários. E aí eu coloco aqui a relação de finalidade. Buscar um comentário por finalidade nada mais é do que você demonstrar na argumentação um objetivo a ser alcançado. Então, eu coloco aqui, trata-se de explorar a ligação entre um evento, que é uma ideia, e seus objetivos pretendidos ou atingidos com ele. Então, você pode vislumbrar o que pode vir a acontecer, como também você pode mostrar o que já aconteceu, tudo bem? Então, a finalidade é o objetivo a ser alcançado. É interessante que quando você mostre na argumentação uma finalidade, né, você represente o coletivo, tá? Às vezes você pode mostrar situações em que o coletivo não foi alcançado, que se priorize algum tipo de grupo social, que se priorize alguma questão individual. Só que para o texto, o que é mais representativo é que você sempre foque na preservação desse bem coletivo. Então, por exemplo, se você vai sugerir uma mudança para o cenário, tô pensando lá na conclusão, né, numa proposta de intervenção, essa proposta ela deve alcançar a maioria. Tem que ser de uma forma mais democratizadora, tudo bem? Então, sempre vise quando você vai convencer o outro, mostrando, olha, isso é importante para a maioria, portanto, deve ser melhor aceito do que aquilo que privilegie um auditório particular, ok? Mais um exemplo para a gente visualizar esse tipo de comentário, olha só, por finalidade. Portanto, vive-se assim no mundo de imagens e fingimento, um mundo no qual as instituições fingem que colaboram para que as vidas melhorem e as pessoas fingem que acreditam na melhora pela simples imagem proposta, preferindo assim a inércia, esperando que algum dia apareça mais um Nicolau Copérnico ou Galileu que termine com essa simbologia vaga que segue o humano. Então, nessa argumentação, eu destaquei o conectivo aí para que evidencia a finalidade, assim como o a fim de que é bem utilizado com essa proposta também. A ideia aqui é mostrar que a finalidade, né, dessas instituições, olha lá, que fingem que colaboram com a finalidade de ter uma vida melhor, mas que na verdade se utilizam de imagens, né, para esconder muita coisa e as pessoas, por comodismo, como ele diz ali, inércia, acabam aceitando essas imagens e não agem, né? Então ele almeja, né, que surjam outros pensadores, críticos e tudo mais, que deem um basta nessa situação imagética que não condiz com a realidade, ok? Olha quantos comentários a gente pode fazer. Tem mais uma relação aqui de sentido, que é a de condição.
Acho bem importante fazer também um comentário por condição, porque você pode mostrar, como eu coloco aqui, ó, uma conjuntura real ou hipotética. Então, você lança a mão de uma situação que você pode pressupor, você pode imaginar que venha a acontecer, ou então uma ideia que realmente aconteceu. Então, você vai lançar essas duas possibilidades ou uma delas, olha só, que favorece a preservação ou a alteração de uma situação sob exame. A análise das condições de existência de certo fenômeno é, portanto, imprescindível, seja para possibilitar sua sobrevida, seja para acelerar seu perecimento. Então, quando você coloca uma condição dentro do seu texto, você está dizendo assim, ó, se isso acontecer, caso isso aconteça, pode acontecer isso e aquilo. Se as coisas encaminharem dessa maneira, os desdobramentos e consequências serão aqueles. Então, esse se, né, esse caso aconteça, é uma hipótese ou pode também mostrar aquilo que já aconteceu e que, portanto, você está fazendo de maneira analítica essa argumentação. Vamos para mais um exemplo. Olha lá, já apareceu o se ali como condição, né? Se relacionar-se diretamente com a realidade faz com que se tornem indiferentes com a realidade, as imagens alcançam os homens com maior poder, conscientiza e instiga o desejo de transformações das situações nada louváveis. Então ele colocou um ponto aqui estratégico. Já que a realidade não alcança tanto as pessoas, a imagem, a representação, ela tem maior poder e ela tem um viés positivo, ó, e instiga o desejo de transformação em situações que são ruins, nada louváveis. Então, a partir de uma imagem, de eu projetar algo, de eu imaginar, representar uma sociedade, vamos supor assim, né? Pensar isso, por exemplo, construir um livro que almeja uma sociedade de tal maneira, eu posso pensar na mudança na própria realidade. Ou seja, a imagem aqui é um viés positivo. Vamos para mais comentários, a gente tem mais relações lógicas por aqui. Essa relação de comparação, ela já apareceu no parágrafo da introdução. Lembra que eu falei? A gente pode começar um texto fazendo uma comparação sobre situações, sobre eventos que sejam tanto semelhantes quanto distantes. Então, pode evidenciar semelhanças ou contrastes entre esses dois eventos. Qual é o ganho de fazer uma comparação? Gente, a comparação, ela ilustra com maior facilidade a temática para o seu leitor. Principalmente num texto abstrato como é esse da FUVEST 2010, né? Faz com que você tenha uma situação mais clara daquilo que você quer discutir como conceito. Então, quando você compara, é como se o leitor abrisse a cabeça e pensasse, agora entendi, sabe? Fica essa ideia de entendi a relação. Então, comparar é sempre muito positivo para transformar o texto em argumentação. Coloco aqui, ó, mais um exemplo. Séculos mais tarde, o cinema revolucionou a forma como a imagem de alguém é construída. As pessoas representadas passaram a receber um enfoque psicológico. Suas emoções, angústias e desejos eram tão essenciais à representação quanto sua aparência, o que criava muitas vezes imagens controversas de um mesmo personagem. Então aqui está falando sobre a imagem construída de pessoas, especificamente uma imagem cinematográfica. Então ganhou tanta complexidade a questão de representação da imagem no cinema, não é? Que os personagens também eram reconhecidos, eram construídos por meio das emoções, né? Das angústias, tá vendo? E aí tem uma comparação. Isso é tão essencial à representação quanto à aparência. Então, não bastava somente representar de maneira talvez estereotipada um personagem no cinema, mas também surgiu a necessidade de criar uma relação psicológica desse personagem e representar esse psicológico também dentro do cinema. Então, a imagem também de pessoas, e aqui olha como é restrito, né? A tese sobre o cinema, os personagens criados dentro do cinema. Então dá para ter dá pra gente ter um campo muito vasto aí de criação dentro dessa proposta, né?
Aqui é a nossa última relação de sentido, que é a relação de ressalva. Vocês já ouviram falar sobre isso, sobre fazer uma ressalva, né? Então, olha só, trata-se de uma articulação que se desenvolve em 2 momentos. No primeiro, dados que poderiam conduzir a uma conclusão diferente da que o texto defende são reconhecidos como válidos, para em seguida, depois de considerá-los à luz dos argumentos expostos pelo texto, serem considerados menos relevantes. Então, a ressalva é o que a gente chama, inclusive, de uma concessão, tá? A concessão nada mais é do que você admitir que existe um ponto contrário ao seu. No entanto, e olha só essa palavra, né, que mostra um contraste. No entanto, você sabe que a sua perspectiva faz mais sentido e você vai rebater esse ponto que é divergente ao seu. Então, o que eu coloco aqui, né? Por que é importante fazer uma ressalva? Você mostra que tem domínio sobre as variáveis do tema. Não está só fechado no seu ponto de vista e não olhou ao redor, mas você tem a noção das teses todas em circulação, né? Dos pontos que se dizem sobre. E para isso você vai falar sobre o ponto de vista do outro, você vai dizer, as pessoas acreditam nisso, nisso e aquilo, né? Mas ainda que elas acreditem nesse ponto, aquele que você julga o mais sensato para aquela situação é o que faz mais sentido, ok? Vamos para mais um exemplo, então. Embora valiosa para o crescimento e aceitação de um pensamento e instrumento largamente utilizado durante a história para o surgimento de instituições, o que percebe-se é que grande parte desses retratos não condizem com as verdadeiras ambições, sendo apenas utilizados para a manipulação de massas. Então, aqui está falando sobre a imagem nas instituições. E aí se admite um ponto, ó. Foi altamente utilizada a ideia de criar uma imagem para essas instituições, né? Utilizado durante a história, certo? No entanto, olha o ponto de vista que vem depois, né? O que se percebe é que isso não condiz com a realidade, então é prejudicial essa representação, essa criação de uma imagem de certas instituições para mostrar para o povo o quê? Né? Que elas fazem sentido, que elas são interessantes, mas nada mais fazem do que manipulam essas massas, manipulam essa sociedade. Então, a imagem como manipulação vinda das instituições, ok? Então, é sempre essa ideia de colocar um lado, mas rebater esse lado que não é o que você acredita. E assim a gente termina os comentários todos possíveis para que a gente transforme o texto não só em informativo, colocando o que você sabe sobre aquele assunto, mas argumentando, né? Deixando ele mais embasado. Qual é a proposta para essa semana, queridos? Olha só, a ideia é que vocês, né? Ó, dentre as possibilidades de construção de imagens enumeradas na proposta da FUVEST, né? Então, pessoas, fatos, livros, instituições ou situações, vocês escolham apenas uma, de acordo com a proposta, né? E redigam, então, 2 parágrafos argumentativos. E a minha proposta é que vocês façam cada um desses parágrafos com comentários argumentativos diferentes. Ou seja, utilizando estratégias de relações lógicas de sentido distintas. Então, elabora um primeiro parágrafo e usa, sei lá, causa e consequência. Depois, no seu segundo parágrafo argumentativo, coloca uma relação de ressalva, tá? A ideia é que você comece a testar essas estratégias para ver qual você, né, leva mais jeito, qual faz mais sentido para aquela proposta. É claro que é possível também em um único parágrafo você ir mesclando essas estratégias, tá? Mas a ideia aqui, para que você teste, é que você faça um parágrafo com uma estratégia, o outro parágrafo com outra estratégia para ir realmente treinando. Ok? Então, encaminho para vocês essa proposta da FUVEST de 2010 e espero que vocês consigam realizar uma boa introdução, uma boa tese e encaminhem um desenvolvimento de maneira argumentativa. Combinado? Até a próxima, gente. Tchau, tchau!